Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Gederson Freitas e hoje, 26 de setembro, eu selecionei os seguintes destaques para o Notícias do Mundo de Segurança da Informação. Operadores de ransomware podem estar descartando a criptografia de arquivos em favor de arquivos corrompidos. Hackers anexam aplicativos OAuth no Exchange para espalhar spam. E gerenciamento de acesso reduziu risco em trabalho remoto. E eu começo com essa notícia, que é uma notícia bastante preocupante. Operadores de ransomware podem estar descartando a criptografia de arquivos em favor de arquivos corrompidos. Os grupos de cybercriminosos por trás dos ataques de ransomware são bem organizados, sofisticados e até inovadores, sempre apresentando novas técnicas de extorsão para poderem ganhar mais dinheiro. Mas às vezes a melhor maneira de conseguir algo não é a complexidade, mas sim a simplificação. E esse parece ser o caso de novos ataques vistos por pesquisadores das empresas de segurança Starwell e Cyderes, onde atores conhecidos de ransomware optaram por destruir arquivos em vez de criptografá-los. Existe uma classe definida dentro da amostra chamada Eraser, que é projetada para ser executada simultaneamente com a rotina Sync, disseram os pesquisadores da Starwell em um relatório. A maneira como a função Eraser funciona é que ela carrega dois arquivos aleatórios da lista na memória e, em seguida, copia um pedaço aleatório do segundo arquivo para o início do primeiro arquivo, substituindo seu conteúdo original. Isso não apaga tecnicamente o arquivo, mas o corrompe. Os pesquisadores acreditam que esse recurso ainda está sendo desenvolvido porque o comando que chama a função Eraser ainda não está totalmente implementado e o código da função ainda apresenta algumas ineficiências. Como o bloco de dados selecionados é aleatório, às vezes pode ser muito pequeno, o que torna alguns arquivos mais recuperáveis do que outros. Além disso, os arquivos não são retirados da fila após serem substituídos, o que significa que esse processo pode ser repetido no mesmo arquivo várias vezes. Por que destruir arquivos substituindo por dados aleatórios em vez de implantar ransomware para criptografá-los? À primeira vista, parecem operações de manipulação de arquivos semelhantes. Criptografar um arquivo envolve sobrescrevê-lo um bloco de cada vez, com dados de aparência aleatória, o texto cifrado. No entanto, existem maneiras de detectar essas operações de criptografia quando feitas em grande sucessão, e muitos programas de segurança de endpoint agora podem detectar quando um processo exibe esse comportamento e pode interrompê-lo. Enquanto isso, o tipo de substituição de arquivo que o Xmatter faz é muito mais sutil. O ato de usar dados de arquivos legítimos da máquina da vítima para corromper outros arquivos pode ser uma técnica para evitar a detecção baseada em heurística para ransomwares, pois copiar dados de um arquivo para outro é uma funcionalidade muito mais plausivelmente benigna em comparação com a substituição sequencial. Outro motivo é que criptografar arquivos é uma tarefa mais intensa que leva mais tempo. Também é muito mais difícil e caro implementar programas de criptografia de arquivos, o que o ransomware essencialmente é, sem bugs ou falhas que os pesquisadores possam explorar para reverter a criptografia. Houve muitos casos ao longo dos anos em que os pesquisadores encontraram pontos fracos nas implementações de criptografia de ransomware e conseguiram liberar descriptografadores. Isso aconteceu com Black Matter, a operação Ransomware as a Service, a qual a ferramenta Xmatter foi originalmente associada. Com a exfiltração de dados, agora a norma entre os agentes de ameaças desenvolver ransomware estável, seguro e rápido para criptografar arquivos é um esforço redundante e caro em comparação com corromper arquivos e usar cópias exfiltradas como meio de recuperação de dados, disseram os pesquisadores da Cyderes em uma assessoria. Resta saber se este é o início de uma tendência em que os afiliados de ransomware mudam para a destruição de dados em vez da criptografia, garantindo que a única cópia esteja em sua posse, ou se é apenas um incidente isolado em que os afiliados do Black Matter desejam evitar erros do passado. De qualquer forma, fica aqui o ponto que a gente precisa se atentar. Se essa possibilidade existe, mais do que nunca é importante não só termos
mecanismos adequados de proteção para os dados, como também efetuar backups de forma a, num eventual incidente como esse, conseguir recuperar a partir da rotina de restore. Hackers anexam OAuth no Exchange para espalhar spam. Hackers implantaram aplicativos OAuth em ambientes de nuvem e os usaram para controlar servidores Exchange e espalhar spam. O OAuth é um padrão aberto para autorização e é comumente usado para conceder acesso a APIs. Ele funciona em HTTPS e autoriza dispositivos, APIs, servidores e aplicativos a acessarem sistemas. A notícia é resultado de uma investigação feita por pesquisadores de segurança da Microsoft. Eles revelaram que os operadores de ameaças lançaram ataques de preenchimento de credenciais que usam listas de credenciais de usuários comprometidos contra contas de administrador não seguras e de alto risco que não tinham autenticação multifator para obter acesso inicial. O acesso não autorizado ao ambiente de nuvem permitiu que o operador criasse um aplicativo OAuth malicioso que adicionava um conector de entrada no servidor de e-mail, escreveu a Microsoft em uma postagem no blog corporativo. Segundo o post, o operador então usou o conector de entrada malicioso para enviar e-mails de spam que pareciam originados do domínio genuíno dos alvos. Os e-mails de spam foram enviados como parte de um esquema de sorteios enganoso destinado a induzir os destinatários a se inscreverem em assinaturas pagas recorrentes. A Microsoft diz no comunicado que a popularidade do uso de aplicativos OAuth aumentou recentemente, principalmente as tentativas que dependem de phishing de consentimento, levando os usuários a conceder permissões a aplicativos OAuth maliciosos. Quanto ao ataque mais recente, testemunhado pela Microsoft, ele envolveu o uso de uma rede de aplicativos de um único usuário instalada em organizações como plataforma de identidade do operador para realizar o ataque. De acordo com a Microsoft, o ataque expôs fraquezas de segurança que podem ser usadas por outros agentes de ameaças em ataques que afetam diretamente as empresas afetadas. Para reduzir a superfície de ataque e mitigar o impacto de ataques como esse, a Microsoft recomenda implementar MFA e habilitar políticas de acesso condicional, avaliação de acesso contínuo e padrões de segurança no Azure Active Directory. E na última notícia de hoje, gerenciamento de acesso reduziu risco em trabalho remoto. O impacto do trabalho remoto durante a pandemia fez com que profissionais de segurança ficassem mais atentos aos desafios de segurança e familiarizados com as maneiras de enfrentá-los, aponta o estudo Índice de Gerenciamento de Acesso 2022, publicado pela Thales. O documento analisa o estado atual de autenticação e gerenciamento de acesso e os planos para a segurança de acesso do usuário em vários setores. Os impactos da pandemia reduziram as preocupações com o trabalho remoto, pois as estratégias de trabalho em casa se tornaram mais comuns. As redes privadas virtuais, VPNs, continuam a liderar como o principal método para os funcionários acessarem aplicativos remotamente. O uso planejado de acesso à rede de confiança zero, ZTNA, e perímetro definido por software caiu um pouco, embora quase metade dos entrevistados planeje manter suas VPNs existentes enquanto adiciona novas tecnologias. As principais conclusões do trabalho são as seguintes. No geral, as implantações de autenticação multifator em todo o mundo permaneceram relativamente inalteradas, com bolsões de pontos fortes e fracos. No lado positivo, Índia, Singapura e Emirados Árabes Unidos revelaram aumentos significativos em relação ao ano passado em termos de níveis gerais de adoção de MFA. Além disso, as organizações aumentaram o seu uso de MFA, aquelas que envolvem o uso de mais do que apenas uma senha, principalmente para aplicativos de nuvem e SaaS, mas também para aplicativos legados locais. Do lado negativo, a maioria das empresas ainda tem menos de 50% dos funcionários usando métodos de MFA e ainda depende de senhas em um grau alarmante. Os usuários mais pesados do MFA, por exemplo, continuam sendo funcionários remotos e privilegiados. A MFA ainda é a forma de tecnologia de autenticação mais amplamente implantada,
escolhida por 56% dos entrevistados globais, à frente de autenticação sem senha, cada vez mais popular, 48%. O estudo se baseou numa pesquisa com cerca de 2.800 entrevistados em 15 países, procurando identificar a extensão dessas mudanças, bem como o estado atual do gerenciamento de acesso e os planos de segurança de acesso em vários setores. Uma coisa que eu pretendo falar apenas para encerrar e fechar essas matérias, em duas delas, pelo menos em duas delas, nós falamos de múltiplo fator de autenticação como um recurso interessante e importante, quando bem implementado, para garantir maior nível de segurança. Isso porque os acessos, ou pelo menos acessos unicamente por senha, vêm sendo bombardeados de ataques, né? É um dos vetores mais utilizados, inclusive. Por isso que é tão importante a gente implementar diversos controles, ampliar, como por exemplo implementando MFA, o leque de opções para validação do usuário, porque é verdade também que a maioria das pessoas reutiliza senhas, utiliza senhas fracas, etc. Então, esse é um ponto ainda que pode ajudar muitas empresas. E quando a matéria mesmo disse, essa última matéria, que menos de 50% ou 50% das pessoas apenas implementaram múltiplo fator de autenticação, significa que existe um vasto campo de trabalho a ser realizado para conscientização e adoção desse controle que pode ajudar muitas empresas e evitar grandes incidentes de segurança da informação. Bom, pessoal, o que eu selecionei para trazer hoje era isso. Espero sinceramente que vocês tenham gostado. E se você gostou, se fez sentido para você, então curta, salve, compartilhe esse post ou marque a pessoa ou as pessoas que podem se beneficiar desse tipo de conteúdo. Eu tenho certeza que fazendo essas ações podemos fazer a diferença trazendo mais cultura de segurança da informação. E se você ficou com alguma dúvida, tem alguma crítica ou sugestão, fique muito à vontade para deixar comentários ou mandar mensagem diretamente para mim. Combinado? Ótimo dia, ótima semana a todos e até a próxima.